ótimo domingo de Páscoa para você. Tô chegando com os assuntos do agro catarinense. Olha só o que a gente preparou para essa edição. Tradição tipicamente catarinense. A colheita do pinhão tem expectativa de aumento de 25% na produção estadual nesta safra. Manter o rebanho livre da brucelose é sinônimo de saúde e também de rentabilidade. Vamos falar mais sobre essa infecção que atinge rebanhos de bovinos. E vamos falar também sobre a armazenagem e secagem de grãos. Manter a produção em estoque dentro da propriedade traz inúmeras vantagens ao agricultor. E na série Made in Santa Catarina, é a vez de mostrar como a carne suína pode contribuir para uma dieta nutritiva e saudável. Tudo isso e muito mais, agora no ND Agro. A gente abre o programa de hoje falando de uma tradição tipicamente catarinense, a colheita do pinhão. A expectativa é de aumento de 25% na produção estadual em relação a 2021. Estima-se colher mais de 6 mil toneladas em todo o estado na safra deste ano. Estamos em abril. O vento mais gelado indica que é tempo de safra de pinhão na Serra Catarinense, de fogão aceso e sementes na chapa. Nesta época, aumenta o trabalho nas fazendas para a colheita do pinhão, um alimento tão típico do sul do Brasil. O município de Painel é o maior produtor de pinhão de Santa Catarina. A previsão de colheita nesta safra é de 1.000 a 1.500 toneladas, bem mais que as 800 toneladas colhidas no ano passado. Uma das famílias que aguarda com expectativa a temporada do pinhão é a do produtor Jair da Rosa. É só abrir a colheita que ele, a esposa Maria e o filho Diogo têm muito trabalho pela frente. Na propriedade da família, as araucárias estão carregadas de pinhas. Essa aqui dá até para colher do chão, pois os galhos estão bem baixos. Esse ano ele vai dar umas 200 pinhas de pinheiro aqui, mais ou menos, esse pinheiro aqui. O extensionista rural da Epagre, César Oliveira de Arruda, acompanha a colheita do pinhão em Painel. A safra deve durar em torno de 3 meses e meio e vai garantir um bom rendimento para a agricultura familiar do município. Bom, o pinhão tem uma importância muito grande para o município do Painel. Produtores aqui do município, eles vivem dessa atividade, é uma das principais fontes de renda. Não é dessa propriedade que a gente está aqui, ele tem outras fontes de renda, tem o gado junto também, a pecuária que é muito forte aqui também, mas ele dedica boa parte do seu tempo neste momento de safra para fazer uma renda extra nesse momento que vai contemplar o ano dele de rentabilidade. Em Santa Catarina, a abertura da colheita no dia 1º de abril atende uma lei criada em 2011 que busca preservar a espécie. Coisa boa, né? Esse friozinho combina muito com pinhão. Tanto assado como cozido, também na culinária. Que tal um entrevero de pinhão? Delícia, né? A gente muda de assunto agora para falar sobre saúde animal. A brucelose é uma infecção causada pela ação de uma bactéria que atinge os bovinos e pode também acometer humanos. Por isso, manter o rebanho livre da doença é sinônimo de saúde e também de rentabilidade. Rodinei cria gado leiteiro há mais de 20 anos. Contabiliza um rebanho com 79 animais. Produz cerca de 14 mil litros de leite por mês. E há 2 anos recebeu o certificado de propriedade livre de brucelose e tuberculose. Investimento que ele garante valer a pena. Tem alimentação boa se o gado não é sadio, né? Então, o principal é a sanidade, que a gente pensa, né? Então a gente optou por fazer os exames aí para ter certeza que o gado é sadio. A Cidasc, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, está empenhada em eliminar a brucelose e a tuberculose dos rebanhos do estado, reduzindo assim as perdas de produtividade no campo.
Isso porque bovinos diagnosticados com a doença precisam ser abatidos. Existem grandes incentivos do governo, grande estímulo e uma obrigatoriedade legal de que esses exames sejam realizados. E é bastante importante porque a propriedade certificada pode vender o animal sem exame, certo? E também pode estar realizando esse exame uma vez por ano. E o valor agregado ao produto animal na venda também é incrementado. Então, ele vai estar vendendo um animal que tem mais qualidade com a certificação. E em caso de acontecer algum foco, existe a indenização do Fundesa, que é um fundo estadual, né, para a indenização de produtores que tenham a sua vida produtiva em dia e que precisem repor o custo desse abate sanitário. Alguns sintomas podem auxiliar na identificação da doença entre os animais da propriedade, como o aborto no fim da gestação, principalmente nas primeiras crias, queda na produção de leite, repetição de cio e até infertilidade. Mas é preciso ficar atento. Alguns animais, apesar de estarem portando a doença, não demonstram sinal nenhum. E isso pode ser um risco também para quem lida com o gado. A brucelose pode ser transmitida aos seres humanos por diversas maneiras. A mais comum é na ingestão de alimentos como carne crua, leite cru e derivados que não passaram pela devida inspeção. Se não for tratada adequadamente, a doença pode levar, inclusive, o paciente à morte. Quanto mais rápido forem identificados os animais positivos, menor será o prejuízo da propriedade e mais rápido será solucionado o problema. Vale destacar que, para conquistar o certificado, os animais são todos testados por um veterinário habilitado e o procedimento é repetido dentro de 6 meses. Após 2 testes negativos, a propriedade recebe o documento que vale por 1 ano. A gente optou por fazer a certificação, pensando na sanidade do rebanho e da nossa saúde também. E o produto, que é o leite, ele é mais valorizado, né? A gente ganha incentivo do laticínio por ter esse leite com a garantia de que não vai ter nem brucelose nem tuberculose, né? Tanto no leite como nos animais, né? E você, é daqueles que gosta de um ovo cozido? Usa o ingrediente em bolos, panquecas, omeletes? O ovo é perfeito, né, para quem está de dieta também. Olha, para quem gosta dessa proteína, é melhor ir pensando em opções variadas aí para o cardápio. É que o preço dos ovos tem subido e já supera a inflação. O produto está 30% mais caro. Será que eles viraram ovos de ouro? A gente explica melhor na reportagem. Não é de hoje que fazer compras para casa tem virado um programa de luxo. Tem muitos produtos da cesta básica que aumentaram de preço. Nas últimas semanas, quem passou a pesar no bolso dos consumidores foi o ovo, item indispensável para muitas receitas. Tá cada vez mais caro. A gente usa no bolo, a gente faz um tipo de omelete e outras coisas mais, né? Não falta ovo na sua casa, pelo visto, no cardápio. Não falta. O ovo é bem gostoso e eu recomendo. Mas para seguir na mesa é melhor os consumidores irem se acostumando a pagarem mais pelo produto. O acréscimo de 30% no preço dos ovos vem de um efeito cascata do aumento dos insumos, com aço, plástico, papelão e agora o combustível custando mais caro. Toda a cadeia de produção dos ovos e também da carne de frango tiveram reajuste. Valores que vêm subindo há pelo menos 3 anos. Como o mundo vive desde 2019, antes da pandemia, baixos estoques de grãos, os grãos subiram muito. Os grãos tiveram impacto muito grande. Vamos fazer comparativos de números diretos, né? Em maio de 2020, nós pagávamos o saco de milho em Santa Catarina R$50, né? R$50, R$55. Em maio do último ano, maio 21, nós já pagávamos R$100 esse saco de milho. Continuamos a pagar R$100 com algumas perspectivas, inclusive do mercado mundial, já falando em 110, 115. Né? Tudo isso absorvido pela cadeia de produção. O vice-presidente da Associação Catarinense de Avicultura ainda pontua o aumento da saca de soja. O que antes custava R$90, hoje passou para R$110 e já há especulações de se pagar R$180 pelo grão. Dado importante e que serve de métrica, já que a soja e o milho representam 80% do custo de produção do ovo e do frango. Os números oficiais falam
que 21, ao longo do ano 21, nós aumentamos um pouco mais de 28% o custo de produção, dado o aumento do papelão, do plástico, do aço, dos combustíveis. Se eu coloco dentro desta conta o grão, inclusive, nós chegamos próximo a 45% do aumento de custo. Então, é importante que todo mundo compreenda. O setor não gerou este aumento de custo. O setor é tão vítima quanto o consumidor deste aumento de custo. O que nós podemos fazer? Ações que tentam mitigar isso para que chegue com menor peso até o prato do consumidor. Enquanto essas ações não se efetivam, é melhor ir se acostumando com o gasto extra. Com o conflito acontecendo na Ucrânia, a perspectiva para os próximos meses e até para o ano que vem é de dar sequência nesse aumento dos custos. A sua cara não foi muito boa quando viu o preço do ovo? Não, quem pagava 9, até já cheguei a pagar 12, para 17, né? Aí é ovo, às vezes carne lá uma vez ou outra. O ovo é uma grande fonte de proteína e vinha sendo uma boa opção para substituir a carne de frango ou até mesmo a bovina. Agora, com esse reajuste nos preços, tem muita gente ponderando o consumo. Porque com esse preço aí eu comprava uma dúzia e meia, agora eu estou pagando quase 2 dúzias numa dúzia de ovos. Muitos agricultores que trabalham com pecuária e suinocultura também produzem grãos como base da alimentação dos animais. É o caso do milho, que tem alta demanda aqui no nosso estado. Os silos secadores podem ajudar bastante, mantendo o estoque de grãos dentro da propriedade por um longo período. Olha só. Um silo cheio de milho é como um cofre que guarda bem o dinheiro do produtor rural. Assim é a definição do agricultor José Cléo, do município de São Carlos, região oeste catarinense. Com 2 unidades de secagem e armazenagem de grãos, Cléo consegue manter na propriedade toda a sua produção de milho. Ele é criador de suínos e o grão é o principal alimento para os animais. Bom, esses silos nós começamos em 2019 e tivemos a frustração de 3 safras, praticamente não conseguimos pôr grão dentro e concluímos ele então em 2020. Então fomos buscar a metade do recurso, ele teve um custo de aproximadamente, no início nós tínhamos um projeto de 230 mil, mas isso foi alterando em função da pandemia que veio, do Covid que veio, os custos dos materiais se alteraram. E aí nós acabamos gastar 330 mil nesse secador de milho que está aqui. Agora que fizemos a primeira safra para pôr o grão, com até uma frustração de quebra, de perda de mais de 40% ainda esse ano em função da estiagem de um temporal que passou nessa região, né? Mas agora conseguimos abastecer ele, tem a capacidade de 7 para mais 7 mil sacas de milho, né? E é o que a gente pretende colher na propriedade. Nós poderemos colher passando 200 sacos por hectare, com 35 hectares de lavoura, poderemos perfeitamente colher 7 mil sacas de milho líquido, né? O que já colhemos em outras épocas. Aqui, toda a safra de milho tem a finalidade de ração. Para casos como o do Cléo, com alta demanda de milho como base de alimentação da criação, o silo garante economia, qualidade nutricional e mais lucro na propriedade. Projeto de financiamento, estudo técnico, acompanhamento da construção, tudo isso foi coordenado pela EPAGRE. A implantação de silos para quem precisa armazenar grãos é uma forte recomendação da EPAGRE não só aqui em São Carlos, mas em muitos municípios do estado. O silo ele consegue atender perfeitamente a demanda da família em vários quesitos. Primeiro, que a economia de você estar deslocando um produto daqui da propriedade até uma unidade para fazer a estocagem, secagem e a limpeza, né? Você consegue fazer isso aqui na propriedade. E o segundo quesito, que é um dos quesitos também que pesa bastante, é a qualidade do material que tu fornece aos animais, né? Então, apesar do Cléo aqui ter tido 3 frustrações de safras, né? Não só ele aqui, mas toda a nossa região, ele está no segundo lote de produção de leitões, já monitorando e usando o produto aqui da propriedade. E algumas questões
já nos remetem uma avaliação prévia, né, do ganho que esses animais têm num produto que está dentro da propriedade. Ou seja, ele consegue já ter um ganho de peso dos animais, tá? Isso reflete na qualidade nutricional do grão que ele tem na propriedade e, lógico, reflete na qualidade do produto que ele vai entregar também. Tem um ganho de desenvolvimento das fêmeas, né? Consegue aportar nas fêmeas uma taxa de repetição de cio menor do que estava tendo antes, então isso gera benefícios na produção. Porque eu sempre acredito que produzir comida, isso nunca tem fim, né? E produzir grão é uma coisa preciosa. E quem tem a oportunidade de produzir grão vai ganhar, está ganhando e pode ganhar dinheiro. E suinocultores de todo o estado amargam prejuízos semana após semana. Para alguns produtores, a situação se tornou insustentável, já que há mais de um ano o custo de produção está muito mais alto do que o valor do produto entregue aos frigoríficos. Hoje, o custo do quilo da carne é de aproximadamente R$ 8,00 para o produtor. Mas os frigoríficos têm comprado por R$ 4,70, quase a metade. Na tentativa de diminuir o impacto no bolso, o Fernando já reduziu o número de matrizes de 600 para 400 e considera diminuir ainda mais. Se a gente tivesse algo que pudesse tomar uma decisão rápida, que não fosse tão difícil, tu acabar com a produção e voltar, tu acabava e voltava no futuro. Só que tu tem que ir manejando, criando as alternativas para não acabar pensando que ela pode voltar a ser rentável no futuro. Santa Catarina tem 200 abatedouros, que para se manter dependem basicamente de suinocultores independentes. Aqueles sem vínculo com cooperativas e empresas integradoras. E são justamente esses produtores que estão acumulando seguidas perdas desde o primeiro trimestre do ano passado. Milho, soja e outros complementos fazem parte da rotina de engorda. E para piorar ainda mais o cenário, as duas últimas safras desses grãos foram afetadas pela estiagem e depois pela geada, gerando grandes perdas no campo. A competitividade do milho hoje não está só na alimentação animal. Então o milho hoje está destinado para outros propósitos também, como principalmente a produção de combustíveis, né? Na questão do álcool, muitas vezes, e o farelo de soja no biocombustível. Então isso compete com a cadeia da alimentação, tanto com suínos, aves, bovinos, e isso faz com que realmente seja mais atrativo determinado mercado para alguns produtores que direcionam o milho. O impacto também foi grande nas exportações de carne suína. No primeiro bimestre de 2022, o volume exportado cresceu apenas 3,6%, comparado ao mesmo bimestre do ano passado, enquanto a carne bovina teve alta de 43% e a carne de frango de 10,9%. Enquanto isso, no mesmo período, o preço do milho aumentou 15,5%, pulando da faixa de R$ 85 para R$ 107,00 a saca. No setor, o entendimento é de que um plano de recuperação precisa ser posto em prática de forma urgente. E na semana passada falamos sobre os benefícios da carne de frango. E hoje, na série Made in Santa Catarina, é a vez de mostrar como a carne suína pode contribuir para uma dieta nutritiva e saudável. O consumo dessa proteína tem aumentado no Brasil por vários fatores. Preço mais em conta do que a carne bovina, qualidade e, por ser, claro, uma carne extremamente saudável. Há 5 anos, a carne suína vem em uma crescente, conquistando cada vez mais adeptos no Brasil. Nós tivemos um crescimento aí no ano passado de 1,2 kg praticamente por habitante ano, e nós saímos de uma base aí de pouco mais de quase 17 quilos para praticamente 18 quilos nesse ano de 2021. São vários os fatores que têm levado o consumidor a optar pela carne suína. Primeiramente porque é uma carne extremamente competitiva em termos de preço, né? A gente tem uma competitividade, especialmente em relação à carne bovina,
muito grande, né? Então, alguns cortes aí 3, 4 vezes mais baratos que o corte similar na carne bovina, por exemplo, né? Muito próximo do preço da carne de frango. Por outro lado, também houve uma desmistificação com relação à saudabilidade da carne suína, né? Hoje a população brasileira já não tem mais aquele preconceito que existia há algum tempo atrás, né? E uma outra questão muito importante é todo o trabalho que foi feito pela cadeia, especialmente pela BCS e suas filiadas, né? No sentido de melhorar os cortes, de melhorar a apresentação junto ao varejo, junto à indústria, né? E tornando uma carne mais prática para o uso do dia a dia. Já foi o tempo em que as pessoas deixavam de comer essa proteína por considerar a carne gordurosa ou por receio de doenças. Hoje a gente já tem que a carne suína em alguns cortes específicos, como o lombo e o peito, a bisteca também são algumas opções interessantes de menor concentração de gordura nessas carnes. Ela já é parte da rotina de muitos catarinenses. Eu, particularmente, prefiro a suína, que ela é mais saborosa, mais encorpada, mais saborosa, né? De suína é bom, um assadinho também, é bem gostoso, né? Um churrasquinho no domingo, a gente sempre tem um pedacinho de carne de porco. Eu adoro pernil no final do ano. Não pode faltar. O porco frito dá para fazer e quirelinha também com carne de porco dá para fazer. O alimento é rico em selênio, que ajuda a regular os hormônios da tireoide e é uma das principais fontes de vitamina B1, que participa do metabolismo energético, melhora o apetite e o funcionamento do sistema nervoso. Além disso, possui niacina, que melhora a saúde da pele e o funcionamento do sistema digestivo. Os pratos à base de carne suína podem e devem ser incluídos semanalmente no cardápio das famílias. Como uma substituição, por exemplo, da carne vermelha, e ela contém um alto teor de proteína, então ela vai entrar nas refeições principais como almoço e janta como uma fonte interessante desse nutriente. E o consumidor pode inserir essa carne no dia a dia sem medo, com a certeza de um produto de alta qualidade. Não é à toa que Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil. E ela está presente na mesa de milhares de pessoas em mais de 150 países. Hoje eu tenho que dizer que os animais estão alojados dentro das baias, com conforto, são desverminados cada 4 meses. Pode consumir com segurança, que isso eu garanto que quem comer carne suína está com saúde. O ND Agro de hoje vai ficando por aqui. Outras notícias do estado e do Brasil você confere no nosso portal ND+. No ND+, você também pode rever o nosso programa e conferir outras edições. Ótima semana! Domingo que vem a gente está de volta com os assuntos do agro catarinense. Até lá! Tchau, tchau!